Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que pôde aí participar do nosso webinar. A RH Med RH Vida está lançando uma série de diálogos que a gente quer fazer com os nossos clientes, mas também aberto ao público geral, as pessoas que se interessem aí pelo processo de retomada pós-isolamento, com o que a gente está chamando aí com saúde e segurança, né? E hoje aqui, a gente quer muito trabalhar, dividindo com todos vocês uma série de experiências que a gente vem acumulando nesse período. A nossa empresa, ela é uma atividade essencial, nós não paramos nesse período e a gente atende a uma série de clientes, uma série de ramos de negócio que também foram considerados desde o início dessa pandemia como atividade essencial. Então, empresas da indústria de navegação, offshore, empresas de varejo, empresas da área de medicina também, clínicas que continuaram operando. Então, a gente tem muita coisa aprendida nesse período, na área de mineração também, outro setor que seguiu operando, algumas indústrias. Então, a gente acumulou uma série de experiências nesse período e a gente certamente tem aí informação relevante para dividir com vocês que estão agora também estruturando seus negócios para a retomada. Alguns negócios eles tiveram que parar as suas atividades, alguns setores de varejo, lojas, restaurantes, setor de instituições de ensino, faculdades, enfim. Todo esse processo, ele agora, todo mundo em si está trabalhando aí nas suas empresas, dentro das suas áreas aí para retomar as atividades. Mesmo aqueles que vinham funcionando, muitas vezes a área operacional estava funcionando, mas a área corporativa não, e agora também estão voltando a planejar aí para ter as suas atividades funcionando, ainda não na sua plenitude, mas é lógico que aos poucos vão retomando isso. Então, a gente realmente quer aqui trocar ideias, e para experiências, boas práticas, também falar de erros aí que a gente teve, desacertos nesse período, porque também são fontes de aprendizado. E a ideia é exatamente a gente, então, ter esse encontro, essa hora aqui de conversa. E para isso a gente trouxe grandes especialistas, pessoas aí que estão há muito tempo nas suas áreas de atividade e que vêm aí também trabalhando na linha de frente desde o momento zero, alguns até antes do momento zero, já com informação da doença evoluindo ainda fora do país. Então, deixa eu introduzi-los, os nossos palestrantes aí, panelistas, que são a doutora Márcia Fiore, começar pelas mulheres, médica do trabalho, otorrinolaringologista e é diretora técnica na RH Med RH Vida. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Depois introduzir aí o doutor Carlos Eduardo de Santos Ferreira, que é presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, e também é diretor no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Boa tarde, doutor Carlos. Seja bem-vindo. Boa tarde. Sou gerente do laboratório. Gerente do laboratório. Perdão, uma correção aqui. Obrigado. Por último, o doutor Evaldo Stanislau, também médico, infectologista, no Hospital das Clínicas, vinculado aqui à Faculdade de Medicina da USP, e que tem atuado aí como consultor da RH Med RH Vida nessa especialidade em infectologia, nos apoiando numa série de projetos aí e atendimentos a clientes relevantes na nossa carteira. Tá? Bom, obrigado a todos vocês aí pela disponibilidade também, para estar aqui participando com a gente. Eu vou começar a nossa conversa aqui com a doutora Márcia, nossa mulher aqui no grupo. Então, primeiro vamos direcionar aqui uma pergunta para ela. Doutora, assim, a gente, no nosso dia a dia, a gente vem vivenciando com os nossos clientes várias experiências
e várias situações em que sempre são oportunidades de aprendizado. E eu acho que, de alguma forma, né, assim, a gente tem muitas empresas que não puderam parar, né? Você pega a indústria de offshore, a indústria de navegação, e eles, desde muito cedo, nesse processo todo, tiveram que criar estratégias ali para conseguir manter suas equipes, seus times operando, né? E, claro, do outro lado, a gente tem uma série de clientes que estão pensando na sua retomada, quer dizer, que estão querendo aí voltar às suas atividades, né? Como que você vê aí, né, a experiência com esses dois grupos e o que a gente tem aí de alertas importantes aí para dar para esse pessoal, para essas empresas? Então, primeiro, nós temos que estabelecer um plano de contingência e retomada. E esse plano de retomada, esse plano de contingência, ele vai abordar alguns pontos importantes, que é criação de um comitê interno, né, para combate ao Covid. Esse comitê interno ele vai estar associado à direção da empresa, vai estar associada ao SESMIT e à CIPA, quando existentes na empresa, e vai estar relacionado às áreas de execução. Então, a criação desse comitê vai ser importante para um ponto de partida, para as ações, né, com relação a essa retomada. Então, ações que têm que ser pautadas na saúde e na segurança. É um binômio, né? Saúde e segurança. Então, essas ações têm que estar voltadas para esse binômio para poder serem executadas, serem monitoradas e acompanhadas. Porque não é só uma ação única, é a continuidade dessa ação, é o monitoramento dessas ações para garantir um trabalho com segurança. E aí, assim, o que a gente pensa depois disso? O que vem depois disso? Tem que ter uma estrutura organizacional, né? Que a gente falou sobre o Cicovid. E aí, além dessa estrutura, nós temos que criar alguns protocolos. Então, assim, além dos protocolos que envolvem a saúde, a segurança, a gente tem que ter também associado um mapeamento de risco. Então, como mapear o risco? O que é esse mapeamento? É você identificar qualitativa e quantitativamente os perigos, os riscos inerentes àquela atividade. Então, a gente chama de análise de prevenção de perigos. Então, dentro desta análise de riscos, de perigos, é você criar estratégias, criar ações que possam garantir a execução do trabalho. Então, tudo isso está linkado dentro do mapeamento. E dando continuidade a esse mapeamento, você tem que instituir protocolos operacionais. Então, esses protocolos operacionais, eles se sustentam em 4 áreas importantes, que são as pessoas, saúde, a engenharia e a prevenção. Tá? Com relação a pessoas, o que a gente pode entender? Algumas ações dentro desse protocolo. Primeira ação é você criar, flexibilizar horários de saída e de entrada das pessoas. Isso é um ponto, é uma estratégia. Uma segunda ação é você criar também turnos alternativos, quando possível, evitando, assim, aglomerações. Uma outra situação muitas pessoas já implementaram, mas a continuidade do teletrabalho, o que eu acho importantíssimo, o trabalho em home office, que é uma outra plataforma importante aí para a gente garantir a retomada com segurança e com saúde. Na linha de prevenção,
né? O que a gente pode adotar? São práticas, né, que garantem um máximo de segurança com o menor risco. Então, o que a gente pode pensar nessa linha? Orientar os colaboradores a realizar, né, iniciar os seus trabalhos com distanciamento. A gente falou muito sobre isso, distanciamento, né, colocar postos de trabalho com sinalização, garantindo o distanciamento de 2 metros, pelo menos 2 metros. Então, a sinalização dos postos de trabalho são importantes, né? A dispensação de equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas para quem trabalha no ambulatório, né? Para quem tem ambulatório, atividade ambulatorial, para os administrativos, as máscaras de pano de tecido, que pode ser de algodão, tricoline, TNT, enfim. E também podemos pensar nas máscaras protetoras faciais, né? Aquele face shield, quando você, na impossibilidade de ter aqueles vidros, né? Aqueles que podem ser de acrílico, aquelas proteções individuais. Então, se você não puder e tiver a oportunidade de usar a face shield, também pode. Um outro ponto importante que também nós temos que pensar nessa situação de prevenção é com relação às reuniões. As reuniões presenciais, elas devem ser abolidas. A gente tem que ficar com as reuniões mesmo dentro do perfil de plataformas. Então, vamos deixar essas reuniões presenciais, mesmo estando na empresa. Com relação à saúde, nós temos alguns pontos importantes. Por exemplo, definição de grupo de risco. O que é grupo de risco? Quando a gente pensa em doenças crônicas, não são doenças crônicas propriamente ditas, e sim doenças crônicas descompensadas, né? E aí entra diabetes mellitus descompensado, entra hipertensão arterial, cardiopatias, imunocomprometidos, né? Colaboradores com esse perfil, as gestantes de alto risco, obesidade, né? E pessoas com mais de 60 anos. Tudo isso entra no grupo de risco. E mais interessante também é que as empresas elas têm que pensar, né, em alguma forma de monitoramento desta população. Então, como é que a gente pode pensar nesse monitoramento? Pode ser feito dessas pessoas, né, de pessoas que dizem para você que estão com sintomas leves, pessoas com quadro suspeito, pessoas com diagnóstico da Covid. Então, a empresa pode pensar numa forma de monitoramento através de telefone, de contato telefônico, ou um contato ativo, ou através de outras plataformas de contato, garantindo, assim, o retorno desse monitoramento dessas pessoas, né? E as ações que vão advir desse contato. Então, esse monitoramento é feito através de profissionais de saúde, tá? Que podem ser próprios ou podem ser contratados. Isso também é importante. Uma outra ação em saúde é o monitoramento da temperatura corporal através do termômetro infravermelho digital, né? Isso aí também é muito importante. Então, podemos pensar em todas essas ações. E um pouquinho mais adiante falamos sobre. Doutora, obrigado aí pela resposta. Enfim, fica claro que não é trivial, né, essa retomada. Quer dizer, você falou em vários aspectos, ou seja, um plano que tem multifaces, né? A gente não consegue de forma nenhuma usar um só critério para agir, né?
Assim, a gente acompanha e recebe muita informação através dos jornais, dos noticiários, e é claro que fazem lá o seu papel de distribuir, né, informações relevantes para a população, mas muitas vezes eles não tocam em detalhes como você tocou aqui, de coisas que realmente preocupam, né? E eu particularmente, até lá, né, na nossa empresa, a gente tem alguns exemplos, né? A gente fica ali se debatendo, bom, e agora? Como é que o pessoal vai marcar ponto, né? Porque marcar ponto é aquele aparelhinho que fica na parede que todo mundo vai lá e bota o dedão, né? Então, nessa hora, já é um equipamento de altíssimo risco, né? Porque todo mundo bota o dedo no mesmo lugar, né? Um bebedouro, um simples bebedouro, vira um ponto de contaminação. Quer dizer, a gente realmente tem que repensar aí, né, várias situações, vários aprendizados aí para que a gente possa ter segurança nessa nossa retomada. E eu acredito que você mencionou aí que é a análise preliminar dos perigos, né? Você ter um foco técnico para isso é fundamental, porque senão realmente você deixa escapar alguma coisa relevante. E aquilo ali pode ser um ponto de contaminação, né? Eu me lembro de uma situação que você relatou para mim, né, de um exemplo de uma empresa na área de offshore que testou todos os profissionais antes de embarcar. O pessoal foi trabalhar embarcado, 20 dias depois tiveram que desembarcar correndo porque estava com caso confirmado de Covid na tripulação. E aí você fala assim, caramba, como que entrou, né? Como é que aconteceu, né? E aí a suspeita é que entrou por alimento, né? A suspeita é que às vezes o teste foi aplicado na hora errada. Quer dizer, tem uma série de situações que realmente são difíceis da gente ter certeza que está controlando tudo, e eu acho que a gente aqui tem que explorar esses pontos aqui de como a gente pode mitigar os riscos para os nossos clientes e para as empresas. Exato. Eu queria agora conversar um pouquinho com o Dr. Evaldo. Boa tarde, Dr. Evaldo. A gente tem trabalhado, né, com algumas empresas que têm atividades extremamente críticas, né, e que estão operando aí em situações complicadas porque operam em regiões já muito carentes, né, de infraestrutura clínica, de hospitais, e são regiões em que a doença está avançando num ritmo muito elevado. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, né, quais são, que estratégias médicas mesmo de controle do Covid, quer dizer, que você, como especialista na área, recomenda e que estão trazendo aí melhor resultado e melhor controle para a gente ser efetivo aí em passar e transmitir segurança para as pessoas. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiro, eu acho que é necessário a gente equalizar um pouco as informações. Nós estamos vivendo uma pandemia. O que é uma pandemia? É um aumento abrupto do número de casos num espaço curto de tempo e comprometendo todos os continentes. Nós estamos há menos de 6 meses, é importante enfatizar isso. Foi no final de dezembro que a gente começou a falar de Covid-19. Ela nem se chamava Covid-19 naquela época. O vírus ele só foi descrito no dia 7 de janeiro. E a partir de fevereiro, final de fevereiro, começo de março, é que a doença começa efetivamente a se expandir para o mundo a partir da Ásia. Então, nós estamos numa pandemia, que é uma situação de uma emergência de saúde pública internacional, e nós estamos numa situação de uma doença absolutamente inovadora, em vários aspectos. A gente não saiu do zero, porque nós temos uma memória do que já aconteceu em outras doenças de transmissão respiratória, com outros coronavírus, inclusive, mas é tudo muito novo, e isso é importante enfatizar. Além dessa novidade, a dinâmica. Vocês vejam que ontem o mundo foi surpreendido, entre aspas, com um breakthrough de um trabalho da Universidade de Oxford, mostrando que um anti-inflamatório, numa dose relativamente modesta, causa um grande impacto em termos de letalidade nos pacientes hospitalizados de enfermaria ou hospitalizados em terapia intensiva. Então, a cada dia uma novidade. Então, isso é bom de um lado e é ruim de outro, porque quando a gente fica muito com ânsia de acertar e de descobrir logo a pólvora, talvez a gente cometa equívocos. E também temos exemplos na caminhada da Covid-19 de equívocos que foram cometidos, tanto apostando demais em determinados remédios,
quanto também de publicações de revistas de grande impacto científico e que foram feitas com uma base de dados dúbia e que depois precisaram de uma retratação. Então, isso é muito ruim, é muito negativo. Esse cenário de novidade, de dinâmica, de promessas, de coisas que dão certo, de coisas que não dão tão certo, elas nos lembram muito de a gente fazer o básico. E a gente precisa se lembrar, então, do básico. E o básico é: esta é uma infecção de transmissão por proximidade. A gente transmite o vírus e a gente se infecta pelo vírus a partir da proximidade de pessoas. O vírus ele é de transmissão aérea. Então, ele precisa que as pessoas tenham contato com secreção uma da outra. Ambientes fechados, ambientes pequenos, eles propiciam, e essa é uma coisa que a gente aprendeu ao longo da pandemia, o vírus ele fica no ar algumas horas, viável e potencialmente infectante. As superfícies, elas têm um papel na transmissão, e, de novo, a dinâmica, o CDC dos Estados Unidos, essa semana, aí já publicou um paper, dizendo não é tão importante assim. Então, gente, não vamos nos guiar, porque senão nós vamos ficar loucos. Nós estamos falando aqui com uma plateia de pessoas que têm que tomar decisões, montar planos estratégicos. Se cada hora a gente fizer de um jeito, todos vão ficar loucos. Então, partindo dessa premissa, que o vírus ele precisa de proximidade, o que a gente precisa fazer? Distanciar. Ou a gente afasta as pessoas, ou a gente coloca uma barreira entre as pessoas. Essa barreira, ela pode ser literal. A gente pode falar de um vidro, por exemplo, ou um acrílico entre uma pessoa e outra, e aí a gente já vai ter uma barreira física. Pode ser uma barreira individual, uma máscara, ou um outro EPI qualquer, né? Pode ser uma mudança de hábito, então a gente higienizar as mãos com mais frequência, não encostar a mão no rosto, que é a porta de entrada preferencial, né? E o distanciamento um pouco do que já foi dito, o home office, outras práticas, você mudar o turno das pessoas para que não tenha aquela confusão de gente, todo mundo chegando ao mesmo tempo, todo mundo indo embora ao mesmo tempo. Então você gerencia melhor os seus processos. Então, não existe uma receita única, é um conjunto de ações, mas o princípio é o mesmo, é afastar as pessoas do vírus, afastar a proximidade com secreções ou interpessoal ou de objetos contaminados. E aí existem várias estratégias e, de novo, não é uma estratégia, são várias. Bom, outra coisa que a gente aprendeu ao longo desses meses, poucos meses, é que esse vírus ele se transmite muito rapidamente. E ele se transmite, inclusive, de uma maneira desigual. Porque se a gente for falar de uma região da cidade, vamos pegar a cidade de São Paulo, por exemplo. Hoje, nas áreas mais desenvolvidas da cidade de São Paulo, aquele número de transmissão, né, número de reprodução, é o famoso R. O R ele começa com R0, que é quando a gente começa, que o R0 é uma pessoa infectada transmite para quantas? Acreditava-se no começo da Covid-19 que o vírus, o SARS-CoV-2, ele era transmitido de um infectado para 2,5 a 3,5 pessoas. Hoje a gente sabe que isso, algumas pessoas acham que pode chegar até 6 e tem os super disseminadores onde um infectado pode transmitir para 14. Então, esse número de reprodução, quando ele é maior que 1, a epidemia ela se mantém. Quando ele é menor que 1, a epidemia tende a desaparecer. Em regiões desenvolvidas de São Paulo, hoje, o R já é menor que 1, ou muito próximo de 1. Ou seja, é uma doença tendendo ao controle. Você anda 5 quilômetros em qualquer sentido, norte, sul, leste, oeste, chega numa região periférica de São Paulo, esse R pode ser de 3, de 4, de 10, não sabemos. Por quê? Porque é uma condição diferente. E esse é o Brasil também. Tanto que hoje a gente vê algumas regiões metropolitanas e grandes cidades já pensando em flexibilização de medidas de controle e o interior com um grande impacto. E aí eu chego na provocação do Antônio, que é, e aí? Quando eu estou numa região muito remota, numa atividade de alta complexidade e que eu não posso parar, o que eu faço? Então, primeiro, volto para o básico. Vamos pensar em toda a cadeia de proteção que eu posso criar para essas pessoas. Segunda questão, é essencial que numa pandemia a gente contenha os casos. Então, o diagnóstico precoce e o mapeamento dos contactantes ele é estratégico numa situação como essa. Ou seja, embora a gente associe muito a Covid com sintoma respiratório, ela muitas vezes lembra outras doenças.
Recentemente, a gente revendo a literatura, a gente tem visto que o fenômeno trombótico, por exemplo, é muito importante na Covid-19. Então, às vezes, o sujeito aparece com a gente com uma dor no peito. Você fala, está infartando. Ele pode mesmo estar, mas pode ser um fenômeno trombótico induzido pelo vírus. Você vê manifestações neurológicas. Você vê manifestações cutâneas. Você vê manifestações que parecem muito dengue. Dor no corpo, mal-estar, febre, exantema, queda de plaqueta. Chega um sujeito assim para a gente, é dengue. E a gente faz o exame de dengue, dá positivo, já está descrito na literatura. Só que você tem que pensar em pandemia, que sempre pode ser Covid. E aí você colhe o swab, pesquisa o vírus e encontra o vírus também. Então, gente, uma mensagem muito importante. Distanciamento, proteção e diagnóstico precoce e detecção dos contactantes. E no diagnóstico precoce, numa pandemia, sempre pensar, pode ser Covid? Pode ser Covid. Como é que eu faço? Eu tenho que descartar. Só descarto de uma maneira, exame laboratorial. E aí o exame laboratorial, depois o Carlos vai falar um pouquinho dos exames, mas o exame ele tem que ser o exame certo e na hora certa. Hoje nós temos duas opções, uma que pesquisa vírus, outra que pesquisa anticorpos. Anticorpo está muito na moda e as pessoas têm pensamento mágico a respeito de anticorpo, e o anticorpo não é tudo isso. Primeiro que os exames eles têm limitações e não necessariamente encontrar um anticorpo é garantia de alguma coisa, mas é uma ferramenta que a gente tem e que a gente tem utilizado. Então, numa situação extrema como essa, vale a pena a gente ter um programa de detecção de imunidade numa população, sobretudo em populações confinadas, em populações que estão ali no entorno, né? Porque você mapeando a prevalência dos anticorpos, indiretamente, você tem uma mensura a presença do vírus. Se eu tenho uma alta densidade de anticorpos em determinada população, é natural que eu imagine que a doença está muito ativa naquela região, até que chega num ponto onde você já tem tanta gente exposta e que eventualmente desenvolve imunidade que você começa a decair. E a gente tem visto isso, por exemplo, na região do Amazonas. Manaus, por exemplo, atinge um pico e agora a gente começa a ver uma volta à normalidade. Então, a doença entra num processo de... ela se exaure naturalmente por conta da imunidade ou por outros fenômenos biológicos ainda não conhecidos ou plenamente compreendidos. Então, numa região extrema, o que a gente pode ofertar é o princípio básico, é um diagnóstico sistematizado e, em cima desse diagnóstico sistematizado, medidas estratégicas de você proteger ainda mais as populações ou populações já expostas e que estão bem, eventualmente irem para uma linha de frente com uma atividade que não pode ser interrompida, por exemplo. Não é? Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Eu tenho essa experiência que o Antônio falou, já trabalhando com grupos em regiões extremas, mas eu também participo em grupos de trabalho e de salas de situação, em grupos de resposta regionais, na região da Baixada Santista, na cidade de Santos, na cidade de Cubatão, que também acompanha e monitora isso. E aí, para terminar essa minha primeira fala e passar para o Antônio, eu digo que informação é uma coisa estratégica nessa situação. Embora a gente tenha uma crise de informação nas informações oficiais, existem grupos de epidemiologistas que, a partir das bases municipais, que alimentam os estados e que, por sua vez, alimentam o ministério, a gente consegue todo dia produzir boletins e é muito importante que a gente acompanhe os boletins epidemiológicos de cada pequena localidade para ver qual é a tendência, se a gente está crescendo o número de casos, se a gente está crescendo o número de mortes. E acompanhar também, Antônio, a capacidade assistencial, porque muitos lugares desses, eles têm uma capacidade assistencial muito limitada. Só que aí a gente recorre a uma informação clínica importante. 80% a 85% das pessoas terão uma doença oligossintomática, com poucos sintomas, ou até assintomática. E vão evoluir bem, às vezes até apesar da nossa ação médica, né? Às vezes o médico quer fazer tanto que acaba sendo iatrogênico, né? Então a gente precisa ter calma com esses pacientes mais brandos, porque às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. E naqueles 15% a 20% que vão precisar de uma assistência, aí eu recorro novamente à literatura. Ontem saiu esse dado da dexametasona, que é uma droga interessante. A oxigenia é muito importante e tem outras coisas
relativamente simples, que com telemedicina, com treinamento, com monitoramento, a gente consegue fazer, mas vai ter aí os 5% que vão precisar de UTI, e nessa situação, Antônio, infelizmente, se a gente tiver uma localidade desprovida de recursos, a letalidade, que já é grande em grandes centros, uma região remota e sem recursos, ela vai ser ainda maior. Por isso que é muito importante a gente antever o problema, monitorando e protegendo as nossas populações com diagnóstico e medidas de contenção apropriadas. Perfeito, doutor Evaldo. Obrigado aí pelos pontos. Eu acho que você tocou nos pontos aqui que eu achei muito interessante e que realmente é dúvida de muita gente, né? Primeiro, em relação à questão de detecção, né? Todo mundo sabe que as melhores práticas do mundo vêm sempre avançando nesse sentido de que é importante testar o máximo que você puder testar as pessoas é melhor, porque mais conhecimento você vai ter exatamente dessas curvas que você mencionou, de como está o avanço da doença. Outro ponto muito relevante, que eu acho que os planos de contingência das empresas não pode deixar de observar, é exatamente o ambiente onde você está, como você mencionou, né? Uma coisa você está numa cidade como São Paulo, super estruturada, tem hospital, tem leito, tem acesso a médico, que realmente é uma cidade referência nesse aspecto no país. E outra coisa, você está no interior, muitas vezes você sequer leito de UTI tem na cidade, você tem que ir para uma cidade mais próxima, que facilmente você tem, né, a lotação desses hospitais, quer dizer, e aí realmente a estratégia ela precisa ser montada de uma maneira diferente, quer dizer, o teu nível de cuidado ele tem que ser diferente, e os teus planos de emergência têm que observar de alguma forma o que você aciona, para onde você vai, porque senão realmente, se você for pensar nisso na hora que você estiver com um paciente, né, evoluindo de uma maneira rápida na doença, aí realmente o risco que você tem de ter óbito é muito elevado, né? Eu queria agora introduzir também aí, chamar para esse bate-papo aqui o doutor Carlos Eduardo. Doutor, a gente claramente aqui teste é um aspecto super importante e eu acho, né, assim, outro dia eu assisti uma matéria, o senhor comentando a respeito dos tipos de testes, da qualidade dos testes, né, e como fazer esses testes, aplicá-los de maneira correta. Eu acho que, sinceramente, no mercado tem muita situação que eu com o conhecimento que eu tenho, eu falo assim, não está legal, né? Assim, tem gente comprando teste e depois vai ver o que fazer com o teste, como aplicar, qual é a estratégia, e isso certamente não é um ambiente correto. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, né, da experiência que você teve com isso. Você também é uma pessoa que está desde o início na linha de frente, você tem acompanhado muito essa evolução no diagnóstico em si, da qualidade do diagnóstico, enfim. O que a gente tem aí de informação relevante para transmitir para os nossos colaboradores e também para os parceiros e clientes que estão participando aqui do nosso webinar? Doutor Carlos, você está no mudo aí. Tem que unmute aí. Desculpa, vamos lá. Começar de novo. Primeiro, agradecer o convite, Antônio. Obrigado por estar aqui conversando com vocês, a todos conectados aí. Parabenizar a doutora Márcia e o doutor Evaldo. Me facilitaram muito a vida, né? Falar de atestagem agora para incluir aí o problema dos testes nessa nossa discussão. Essa discussão em relação a que tipo de teste utilizar, em que momento utilizar o teste é fundamental, desde a escolha também do parceiro para testagem, do próprio tipo de teste, e da qualidade em relação do material também deve ser avaliada, tudo isso no contexto, porque as empresas têm recursos limitados também, você tem que saber definir a estratégia aí no plano de contingência das empresas, isso tem que ser pensado no momento dessa decisão, não é só ir na internet. Hoje você compra tudo na internet, teve empresas que foram na internet e compraram testes rápidos com qualidades
das mais questionáveis possíveis e gastaram recurso e criaram um problema só, né? É importante a gente alertar quanto a isso. Basicamente, a gente tem um desafio em relação à escolha do tipo de teste, né? A gente pode dizer que a gente não tem uma regra muito definida, são vários fatores que podem ser levados em consideração na escolha do teste. O Evaldo acabou trazendo alguns deles. Depois do distanciamento, você não tem acesso a um teste de PCR, você precisa ter algum tipo de informação, como desde o tamanho da empresa também, o quanto de recurso ela tem para destinar em relação a investimento com o teste. Basicamente, a gente separa em 2 grandes grupos de testes aí, os testes que detectam diretamente o vírus. Aí o principal deles é o PCR em tempo real, tá? Que é o padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19. Tá? Ele passa a ser indicado a partir do primeiro dia do início dos sintomas para os pacientes sintomáticos. Aqui vale a colocação, que é muito difícil também até definir estratégia de testagem, porque, como o Evaldo colocou, praticamente 80%, 85% dos pacientes são assintomáticos, e a transmissão maior se ocorre na fase pré-sintomática e na fase sintomática no início dos sintomas. Depois disso, a partir do 7º dia, a contagem viral vai caindo, mas ainda tem um risco de transmissão desse vírus. Você separar um paciente assintomático de um pré-sintomático, isso praticamente fica muito difícil. Então, você acaba tendo que testar aquele paciente que inicia os sintomas a partir do primeiro dia. Aí, o teste de escolha, se tiver essa disponibilidade, é o PCR em tempo real, o teste que detecta diretamente o vírus através da secreção de naso e de orofaringe. É o material de escolha, mas dependendo da situação, do quadro clínico do paciente, você pode se valer de outros materiais também para a identificação do vírus. Aí, uma secreção que tem bastante vírus, esse paciente aí, no caso, está com quadro gastrointestinal, as fezes é um local onde a gente encontra bastante os vírus, e por isso dessa preocupação em relação à proximidade, ambientes fechados, né, o vírus ele circula muito. E nessa estratégia de testagem para os pacientes sintomáticos, então, o PCR, a partir do momento que você tem grandes empresas, você precisa ter estratégias em relação a essa testagem nessa população. Eu sempre recomendo a primeira abordagem sempre com o PCR, tá? Que aí você vai identificar todos os pacientes que estão positivos para a Covid-19 e, como o doutor Evaldo colocou, você vai conseguir isolá-los e você tira esse fator de disseminação do vírus dentro daquele ambiente. Pode ser um escritório, dependendo um galpão, e assim por diante, dependendo do tipo de prestação de serviço. E agora também a estratégia, se esses funcionários estão em home office, eles vão voltar para o ambiente de trabalho, também estratégia testagem, né? A gente tem um exemplo aí do futebol, o futebol vai voltar, teste de escolha para saber se estão infectados PCR, e aí depois uma estratégia em relação à identificação da população imune, também pegando o gancho na fala do Dr. Evaldo aí, você consegue com uma amostragem saber se o vírus está circulando ou não. Dependendo se você tem uma grande empresa, uma região muito grande, você faz por amostra e você vê, não, nessa região o vírus está circulando pouco, porque a gente tem uma incidência baixa aí da presença desses anticorpos. Aí os anticorpos, a gente também está aprendendo. O vírus ele não lê o livro, né? Normalmente a gente tem aí a infecção, você entra em contato com o vírus, né? A partir do primeiro dia você consegue identificar o vírus, e a partir do 3º, 4º dia, nosso organismo começa a responder e a gente pode começar a produzir esses anticorpos. E a partir do 7º dia, alguns testes já conseguem identificar a presença desses anticorpos. Se o paciente estiver principalmente sintomático, ele vai estar produzindo esses anticorpos, e com os testes sorológicos, né? Que aí você tem 2 tipos, que aqui eu separo, são os testes imunocromatográficos, são os testes rápidos, né, chamados testes rápidos, e os testes sorológicos convencionais, que precisa tirar o sangue e levar para o laboratório para processar o exame da sorologia. Aí esses anticorpos a gente tem, por isso que eu falei que o vírus não lê os livros, porque a gente tem anticorpos de fase aguda, que são produzidos logo no início da doença, aqui são 2, IgA e IgM, tá? E a partir daí, depois da produção desses anticorpos, normalmente os vírus tardiamente produzem
anticorpos da classe IgG, que avaliam aí a cicatriz sorológica, cicatriz de cura da doença, que a gente está aprendendo ainda, a gente nem sabe se a gente pode estar readquirindo a doença também, depois de um determinado período. E com isso a gente tem que saber utilizar esses testes corretamente, né? Não adianta pedir um anticorpo de fase aguda, em fase mais avançada de doença, anticorpo de cicatriz de cura em fase muito precoce, mas o que a gente está percebendo é que os anticorpos para a Covid-19 sobem praticamente juntos. Tá? Então, o IgG, que é um anticorpo de cura, praticamente cresce junto com o anticorpo de fase aguda. E aí começa a confusão na interpretação desses testes sorológicos, principalmente já é confuso para o médico, os pacientes acabam tendo mais dúvidas em relação aos testes sorológicos. E a gente deve caminhar aí, a gente está observando de literatura, que a gente deva caminhar para anticorpos só de classe IgG, um anticorpo total, visto que os anticorpos de classe IgM e IgA têm uma janela muito curta de utilização e acabam gerando resultados falsos positivos. Na mesma chamada que o CDC fez aí em relação às superfícies, ele soltou um alerta em relação a resultados falsos positivos de IgM, principalmente em populações que o vírus não circulou muito. Você imagina, você vai testar em baixa concentração, a chance de um resultado falso positivo, com reação cruzada com outros coronavírus, pode acontecer e o resultado acaba perdendo, gerando dúvida para a interpretação, né, desse resultado, e o médico, você acaba não tendo uma solução para o seu problema. Então, basicamente, dos testes, é uma ideia geral, realmente precisa ter essa estratégia em relação à identificação desses mesmo contactantes, né, mesmo pacientes assintomáticos. A gente está começando a realizar a testagem em parceria aí com algumas empresas, né, e a gente pega de tudo, desde empresas que o vírus não circulou, até empresas que têm circulações muito altas de vírus, né, em torno de 60%, 70%. A gente está começando a identificar. Isso praticamente, o Evaldo colocou, tem um problema imediato, mas depois de um tempo essas empresas vão passar por esse turbilhão mais rápido e depois vai se adaptar melhor. É a questão do pico da curva, né? Colocou Manaus, já passou a fase crítica, mas fazendo dessa forma, a gente pode deixar de assistir alguns pacientes, né? Isso que é a diferença do equilíbrio da doença em relação à flexibilização e a disseminação rápida desse vírus. Tá? Então, a partir do momento que você tem teste que detecta direto, você vai conseguir isolar e vai diminuir essa replicação. Mas imagina, você já tem 70%, 80%, praticamente todo mundo já entrou em contato. Os 20 negativos provavelmente podem ter já passado pela doença de forma assintomática ou ter anticorpo. E a gente pega também situações, é importante falar em relação à detecção de anticorpos, todo mundo fica na esperança aí, fez um PCR positivo, identificou, teve a Covid de forma assintomática ou oligoassintomática ou com sintomas, e tem gente que não produz anticorpo, faz uma resposta, ou uma resposta celular à doença, ou uma resposta que os kits diagnósticos hoje não conseguem identificar a presença desse anticorpo. Também a gente está tendo isso com frequência. Um outro ponto polêmico e que gera bastante dúvida aí em relação ao retorno ao trabalho é a questão do PCR persistentemente positivo por um longo período. Tá? Isso é uma discussão muito, muito grande. Como eu falei, o vírus ele começa a cair bastante a concentração dele a partir do 10º dia, 14º, praticamente a concentração é muito baixa, mas tem pacientes que, mesmo assintomáticos, permanecem com 50 até 60 dias com PCR positivo. E aí saber o que fazer com essa informação, né? Mas a maioria das empresas acabam trabalhando com proteção. O paciente ele pode estar, ou o colaborador da área da saúde, retornando ao trabalho depois dos 14 dias com as medidas de precaução, né? A transmissibilidade é muito baixa e isso a gente tem, vou trazer o case lá do Einstein, a gente passou por todos os períodos. Tem período de retorno com 14 dias, depois de 3 dias assintomáticos, retorno com PCR negativo, retorno com IgG positivo, retorno com 2 PCRs positivos e agora retorno com 14 dias, com 3 dias assintomático. Então, a gente vai aprendendo no curso da doença, sabendo lidar. É lógico que a partir do momento que está todo mundo seguro, o ambiente está seguro, você pode colocar um paciente que tem uma
baixa chance de estar transmitindo, né? Você imagina, assintomático é esse. É o paciente que está no ambiente, quantos vão estar num ambiente que não sabe que tem a doença, mas se estiver devidamente protegido com as medidas de distanciamento, a gente consegue estar controlando isso. Mas eu acho que dos testes, a ideia era essa, eu acho que eu estou aberto para perguntas aí, mas a empresa tem que criar realmente essa estratégia de acordo com o tipo de teste. E é lógico, sempre procurando um laboratório, né? E falando de qualidade do teste, a gente tem na sociedade, a gente está avaliando as empresas que voluntariamente querem testar os seus materiais, né? Porque a Anvisa aprova isso rapidamente. Como funciona? Está aprovando rapidamente, está entrando no mercado uma grande quantidade de kits. Esses kits, é lógico, com acurácias variadas, e a gente disponibilizou esse programa em parceria com outras associações, sociedades, e em parcerias com laboratórios públicos e privados. A empresa voluntariamente se propicia participar do programa, destinando o kit para ser testado. Esse kit é testado e os resultados são publicáveis. Tá? Então, isso é importante, é um projeto inédito, está no site www.testecovid19.org. Lá já tem em torno de 10 kits avaliados. A gente já tem mais de 25 tipos de kits, desde PCR, teste rápido, sorologia, com interesse de estar utilizando essa testagem, essa avaliação, né, em relação à qualidade do material. É um teste em vida real. A gente está utilizando amostras de pacientes sabidamente com PCR detectado ao longo dos dias de sintomas dele, e avaliando esses testes sorológicos. A gente avalia também teste de biologia molecular, teste do PCR comparado com os testes padrão ouro, também que foram os testes desenvolvidos in-house inicialmente, que detectam o vírus. Então, é uma oportunidade também, quem quiser estar entrando no site. O site traz outras informações, mas as empresas que participam disso já mostram uma idoneidade em apresentar o seu produto para ser avaliado. Estou disponível aí para perguntas. Eu acho que não sei quanto tempo a gente tem. Uns 15 minutos. Perfeito, doutor. Obrigado. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí para encerrar, mas assim, eu acho que a gente já tocou aí em bastante ponto relevante, né? Nitidamente aí teste vai realmente precisar de uma estratégia nas empresas, quer dizer, não adianta a gente sair aplicando o teste e não ter depois o critério claro do porquê que você está aplicando, em que fase da doença você está aplicando, né? Senão você pode estar induzindo pessoas a tomarem decisões erradas, né? Você falando aí da curva da doença, né? Eu falo assim, pô, será que o teste, você aplicar um PCR cedo demais também, por mais que seja o teste no mercado que fale que é o padrão ouro, que é o melhor teste que tem, ele também não vai ser eficaz para detectar a doença, né? E isso pode ter sido, por exemplo, o problema que aconteceu nesse navio que a gente teve lá a gente teve que enfrentar essa situação, né? Fazer um comentário, Antônio. Aí tem, é lógico, o teste ele passa a ser detectado a partir do primeiro dia de sintomas, né? Mas tem período de incubação da doença aí, doutor Evaldo pode falar com mais propriedade, é bem variado, né? Mas em média 5 dias, mas tem relatos de 1 a 14 dias, e tudo isso interfere na escolha, na sensibilidade do teste no momento que está realizando o exame. E a partir do início dos sintomas, eu posso dar um exemplo meu, eu colhi 4 horas de sintomas. Eu tive a Covid em início de março, meio de março, colhi o primeiro PCR e foi negativo. Você imagina se sou eu que estou entrando no navio, colhi o primeiro, estou negativo, entro, estou com sintomas. Eu vou estar no período auge de transmissibilidade do vírus, fui testado. E logo depois, com 24 horas, eu repeti o exame estava positivo, eu estava bem sintomático, já evoluindo com a doença. E é lógico, e o teste ele tem que ser bem colhido também. É importante falar da sensibilidade, o PCR aqui, a amostra tem que ser bem colhida, bem armazenada e bem transportada. A gente teve algumas insucesso aí com amostras do governo que ficaram represadas por um período, depois os laboratórios privados acabaram processando essas amostras já com uma estabilidade comprometida. Tá? Então é importante isso, procedimento de coleta adequado, transporte da amostra, conservação e qualidade do teste para a gente ter segurança.
Ô, Carlos, Perfeito. eu queria voltar num ponto que você falou, que eu acho que é extremamente importante. E é a questão da triagem por sintomas, e isso é outra coisa que nós propusemos e que tem que ser feita. Foi dito há pouco pela Márcia a questão da triagem da temperatura. A triagem da temperatura é uma medida, mas eu acho que ela é uma medida que eu costumo dizer muito mais para inglês ver do que efetiva. Porque a pessoa pode estar absolutamente assintomática e já ter o vírus transmitido. 2 a 3 dias antes do aparecimento do sintoma, a pessoa já está transmitindo o vírus. Então, como é que a gente vai detectar isso? A gente não vai detectar isso. Esse é um potencial da Covid. Por isso que a Covid se dissemina com tanta facilidade. E a febre nem sempre está presente, né? Ou ela está presente de uma maneira diferente. Então, é muito importante que a gente estabeleça também uma triagem clínica, porque às vezes uma dor no corpo ou uma dor de cabeça já é um sintoma suficiente para você melhor. Ou o dado epidemiológico. Você esteve em contato com alguém suspeito de Covid? Tive. Não entre. Você vai ficar em observação. A gente se esquece, e eu quero enfatizar isso, que é pandemia. Na pandemia, a nossa preocupação não é tanto com o indivíduo, mas é com o coletivo. A gente tem que proteger a coletividade e interromper essa cadeia de transmissão. E aí, Carlos, eu queria ouvir a tua opinião, porque assim, eu como clínico sou muito demandado nesse sentido, e eu imagino que você, como patologista, também. Existe hoje um frisson do PCR, e tem que ter PCR negativo, e aí quando você tem o PCR por mais tempo positivo, fica aquela coisa. Então, eu queria enfatizar isso. Eu vi a tua opinião. O PCR positivo num paciente já recuperado, assintomático, muito tardio, provavelmente é uma quantidade de vírus pequena, insuficiente para transmissão, e às vezes não é nenhuma partícula completa, é alguma coisa que dá uma leitura. Então, a gente tem que enfatizar isso. E o outro frisson que tem é o tal do IgM positivo. IgM positivo não pode voltar, está infectante, e muitas vezes é até um falso positivo, quando não sempre. Né? Ou a falta do IgG, não tem IgG, não pode vir. Então, como a gente percebe na tua audiência aí, Antônio, que é muita gente que está lidando com isso, com muito problema, e essa é uma questão do dia a dia, eu te digo como clínico, eu sigo o que o CDC falou, que é exatamente isso que o Carlos enfatizou há pouco. Mais que 3 dias sem sintomas e sem tomar remédio, com pelo menos aí 10 dias de evolução, está liberado para voltar com EPI. Qualquer outro laboratório, qualquer outra situação com tantas variáveis, acaba sendo uma medida secundária. Com algumas exceções. Por exemplo, na área da saúde, quem vai lidar com paciente imunodeprimido, quem vai lidar com transplantado, onde talvez aí vale a pena você ter um pouquinho mais de rigor. O que você acha disso, Carlos? Então, muito boas perguntas, Valdo. Isso é o nosso dia a dia. Somos bombardeados por isso e a gente já tem passamos desde a identificação do primeiro caso, por várias experiências em relação a essa testagem. IgM, como eu falei, esquece, falso positivo. Eu tenho IgM, estou com 3 meses de doença, meu IgM é reagente ainda. Então, não dá para tratar isso como o IgM está transmitindo. Mas o falso positivo, como eu falei, a tendência de IgM e de IgA é caírem em desuso na prática. Mas isso até sedimentar, a gente tem gente solicitando, como eu falei, não tem acesso, você vai ter que testar, você acaba tendo um recurso para poder avaliar. O PCR positivo por um período longo, né, eu comentei, a chance de transmissibilidade ela é baixa, a dúvida era saber se o vírus era viável ou não, se recuperava. A gente tem alguns trabalhos que não mostraram crescimento em cultura de células. A gente tem um trabalho em parceria com a USP que eu acho que deve estar sendo estruturado para publicação, que mostra que consegue recuperar o vírus, mas saber se esse vírus está sendo transmitido ou não, a concentração é muito baixa. A gente tem uma marcação no PCR, que é o CT, é o limiar threshold, que você avalia em que período da reação o vírus positivou. Se o CT é muito alto, é praticamente um teste negativo. Dependendo da sensibilidade, você acaba não pegando. E a gente está usando o CT como uma avaliação indireta da carga viral do vírus. Né? E a gente nem sabe se o vírus pode ficar latente também. Isso pode ser, por isso que tem essa dúvida. A gente tem coronavírus que ficam latentes, né? A gente tem trabalhos publicados com outros coronavírus que foram identificados em amígdalas de criança. A gente não sabe, dependendo se o vírus fica latente
em algum órgão ou tecido. É uma virose sistêmica, você colocou, né? Comete de tudo. Eu já peguei sintomas os mais variados possíveis, né? Coloca aí a perda do cheiro e do gosto, é um sintoma horrível, assim, que tem gente que só tem isso, só faz isso de sintoma também na identificação. Gente que faz só um quadro de desmaio, né? Faz um ataque isquêmico transitório aí e fica praticamente assintomático, é bem variado. Mas basicamente isso. Então, a chance de transmissibilidade do vírus, depois, isso está demonstrado. A concentração viral ela cai bastante a partir do 14º dia, é muito pequena. Agora, aquele com PCR positivo, provavelmente, a chance de transmissão é bem pequena, mas só que o vírus está detectado. Agora, saber se o vírus é viável ou não, mas é a mesma dúvida em relação ao pré-sintomático e assintomático, né? O assintomático também vai se tornar um sintomático depois de quanto tempo, né, o pré-sintomático? E aí tem um risco dessa transmissão nesse período também. Mas eu acredito que com segurança, 14 dias, é lógico, tirando as áreas críticas, procedimentos invasivos, né, que vai manipular o doente, você acho que pode ter uma precaução maior aí com o PCR. E o CDC europeu e a Autoridade Sanitária de Nova York, no auge da crise do Covid, inclusive autorizaram que pessoas que são insubstituíveis na sua função e que estejam assintomáticas, que eventualmente elas até sejam liberadas para trabalhar com determinadas condições de proteção para que elas não transmitam, né? Então, a questão da sintomatologia ela é muito importante. E você tocou num ponto, que é a persistência do vírus, e eu vou tocar em um outro, que eu quero alertar que a gente está aprendendo o que acontece. Isso. E muitos pacientes saem do Covid muito sintomáticos. É comum a gente ver o paciente que tosse por muito tempo, que tem uma dinamia por muito tempo, que tem sintomas neurológicos por muito tempo. O circulatório e trombótico, ele pode persistir, isso é uma questão em aberto. Então, é muito importante a gente também começar a pensar no pós-Covid, não apenas na retomada econômica, mas no que a gente vai aprender com pós-Covid, porque será que é uma doença que é gatilho para desencadear outras potenciais doenças que estão ali ocultas, ou pacientes que têm um risco de uma doença trombótica, depois de passar por um Covid, elas têm um risco aumentado, vão precisar de uma anticoagulação crônica, ou de um segmento crônico, ou os neurológicos, enfim, a gente vai aprender muito. E aqui eu sei que a gente já está chegando no final, Carlos, mas também fazer uma propaganda. Eu sou diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Toda terça-feira, das 8 da noite até as 9h30, 9h40, a gente tem feito as terças Covid com temas sobre Covid e depois uma discussão muito boa, e a gente tem reunido aí em torno de 500, 700 pessoas pela rede, o Zoom, que a gente usa. Então, fica aberto. E quem não puder acompanhar ao vivo, no site da Sociedade Paulista também, as aulas estão lá gravadas e disponíveis. Antônio, queria facultar a você, Maravilha, a tua tela aí, que pudesse acompanhar. Deixa eu voltar aqui a pergunta aqui para a doutora Márcia rapidinho. A gente está caminhando para o final, mas é porque surgiu essa pergunta aqui no painel e eu acho que é uma dúvida que pode atingir aí várias pessoas. Como é que fica a situação das empresas que trabalham em espaços de coworking e eu estenderia essa pergunta que trabalham em condomínios que não são monousuário, né? Quer dizer, uma coisa é você controlar ali toda a sua fronteira, né? Dentro da sua empresa, quem manda é você, né? O diretor, o presidente, ele consegue ali tomar as ações, mas a questão é que aí saiu dali e você está num espaço convivendo com outras pessoas, né? Qual é a recomendação nesse caso? Antônio, a recomendação é a mesma anteriormente, a gente usar algumas estratégias. Por exemplo, adotar horários flexíveis, adotar, se possível, manter o teletrabalho, o distanciamento, as barreiras protetivas, tá? A higienização em vários pontos, oferecer mais pontos de higienização com álcool em gel, enfim, é uma situação que você tem que ter um manejo muito delicado. E essas estratégias, elas precisam ser diversificadas para que a gente mantenha os pontos de atenção e mantenha o monitoramento dessas pessoas.
Agora, o mais importante é a orientação dessas pessoas que estiverem com sintomas leves, que estiverem com casos suspeitos ou confirmados, não voltem ao trabalho. Não é para voltar ao trabalho. E toda essa situação pode ser mitigada, pode ser eliminada através de um checklist de sintomas. A empresa também pode instituir isso. Então, o trabalho em coworking, ele é uma situação de um manejo muito difícil, mas que a gente pode utilizar algumas ferramentas, algumas ações para tentarmos trazer o mínimo, né, da população para dentro da empresa e com segurança, né, privilegiando a segurança. Maravilha, doutora. Obrigado. Pessoal, a gente está chegando aqui no horário, são 17 horas. Eu queria muito agradecer a presença aqui dos doutores Carlos Eduardo, doutor Evaldo, doutora Márcia. Sem sombra de dúvida, a gente não esgotou, vocês podem ter certeza, tem uma lista enorme aqui ainda de coisas dúvidas, de situações que tem. A gente vai programar novas sessões, né? Mas a gente procura também respeitar aí o horário, o tempo, porque a gente sabe que as pessoas têm outros compromissos. Mas, de qualquer forma, a gente pode também, né, usar a estratégia aqui de responder por e-mail alguma dúvida que ainda ficou. As pessoas podem enviar suas perguntas para a gente, nossos contatos estão à disposição, podem fazer contato conosco na RH-Med, né, através do nosso site. A gente vai ter um prazer enorme aí em esclarecer, em tirar dúvidas, e com certeza é um tema que vai estar presente na nossa vida por um período longo. Então, é super importante que a gente, obviamente, aí adote muito conhecimento, né? Que a gente consiga absorver esse conhecimento, que a gente use esse espaço realmente para trocar informações. Aqui hoje, mais uma vez, eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho mais, o que é muito importante, é muito bom, e eu espero que as pessoas que participaram aí também tenham usufruído do conhecimento aí de vocês. Muito bom, muito obrigado. Parabéns a cada um aí pelas ponderações e pela palavra, tá bom? Antônio, só boa tarde pode a todos. despedir de todos aí. O Evaldo fez a propaganda dele, eu vou deixar a minha aqui, que é um tema que a gente vai estar discutindo também. A gente, junto com a SBI, ele colocou que ele é presidente da SBI aí em São Paulo. A gente vai estar fazendo um evento da SBPC em parceria com a SBI, primeiro encontro virtual entre sociedades médicas. Vão ser 3 webinars, dia 2, dia 10 e dia 16 de julho. Tá? O primeiro sobre testagem, o segundo sobre procedimentos seguros em ambientes hospitalares e o terceiro, retomada ao trabalho. A gente vai discutir aí retomada ao trabalho. Vai ser no dia 16 de julho, esse último webinar aí. Vai ter parceria entre sociedades, outras sociedades médicas também estão envolvidas, oncologia, Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu acho que vai ser uma oportunidade boa. Depois eu mando para vocês aí. Obrigado e boa tarde para todos. Maravilha. Queria aproveitar também, Antônio, se você permite, só para me despedir aqui, agradecendo a todos, cumprimentando o Carlos aí pela excelência da fala, pelas iniciativas, a Márcia também aí pelo trabalho, e a você, Antônia, toda a turma da RH-Med também, por esse trabalho. E ninguém vai vencer essa pandemia sozinho. Então, esse tipo de iniciativa é muito importante. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer também, Antônio, a presença dos nossos colegas aqui, dizer que foi muito válido e que nós esperamos outros webinários para a gente poder fazer aí, trocar essas ideias e as nossas experiências em prol dos trabalhadores, dos pacientes. Maravilha, gente. Muito obrigado. Um forte abraço a todos aí, tá bom? Boa tarde. Boa tarde.